Yeah. Yeah. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Meu Primeiro Estágio na Agronomia. Sou o professor Jorge, coordenador desse projeto de extensão da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E hoje nós temos a felicidade, a alegria de estar recebendo um grande profissional, tem diversas qualidades, mas o que hoje vai nos interessar mais é o engenheiro agrônomo Thiago Aragão. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, professor. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho aí dessa história que foi tão importante na minha carreira profissional e acadêmica também. Vamos dizer que foi recente, né? Porque eu e o professor Thiago, a gente estudou juntos, então foi um dia desse, né? Vamos dizer aí que foi coisa Uns 2 anos muito, atrás. tá muito fresco, né? Na memória. Isso mesmo, isso mesmo. Pronto. Thiago, quem não te conhece, né? Você já se apresentou, mas fala um pouquinho quem é você, de onde é que você está falando. Se apresenta um pouquinho para as pessoas possam te conhecer. Pessoal, sou Thiago Aragão, sou engenheiro agrônomo, né, formado na UFC na turma de 2015. Sou mestre em engenharia agrícola. Atualmente, eu estou em Tianguá, estou como coordenador do curso de engenharia agrícola e ambiental na Universidade Uninta Tianguá. Uma coisa que é interessante sobre esse curso, né, de engenharia agrícola e ambiental, é um dos 17 cursos do Brasil, né, um curso relativamente novo, com uma proposta nova, mas que está aí tendo grandes áreas de atuação, né, no Brasil como um todo. E eu confesso que o meu estágio, o estágio que eu tive na agronomia, ele me formou e me preparou muito para onde eu estou hoje, né? Inclusive para um curso novo que está tendo essa necessidade aí na nossa região, né? Quem não conhece, Thiago, um pouquinho, né? O Thiago está falando aí da Ibiapaba, dessa região aí, que Serra é da muito Ibiapaba. forte o agro, né? Aí. Exatamente. Aqui a Serra da Ibiapaba, ela tem um ranking a estado do Ceará, né? O maior produtor na parte hortícola. A nível Brasil é o maior produtor de batata doce. A nível Brasil também está aí no ranking entre os 3 maiores produtores de maracujá, né? do estado, do Brasil, na verdade. Então é uma área, um celeiro de oportunidades agrícolas aqui na nossa região da Ibiapaba. Certo. Comenta um pouquinho, Thiago, como é que a agronomia chegou na tua vida, né? Foi por conta do Globo Rural? Foi por conta de algum familiar? Você estava em um ambiente muito rural, né? Mas como é que chegou a você? Professor, eu lhe confesso que a agronomia foi uma grande surpresa na minha vida. Surpresa por quê? Quando eu estava no terceiro ano, a nossa turma foi a última turma do vestibular tradicional, né? Então você tinha que escolher qual curso você queria fazer, não podia mudar, era aquele curso e pronto. E quando eu estava no Tá meu entregando terceiro a ano, idade, viu? eu comecei em terceiro querendo fazer odontologia. Tinha botado na minha cabeça que eu queria fazer odonto, até que, durante o terceiro ano, eu comecei a pesquisar mais sobre o âmbito rural, né? Principalmente as potencialidades aqui da região que eu moro, em Tianguá. Aí eu decidi fazer agronomia e fazer zootecnia. Zootecnia na uva, na Vale do Acaraú de Sobral, né? E agronomia na UFC em Fortaleza. E eu passei nas duas, mas optei pela agronomia, porque a zootecnia era como se fosse um campo dentro da agronomia, então a agronomia era mais abrangente. Fui para Fortaleza e lhe confesso que nos 2 primeiros semestres eu me perguntava o que é que eu estava fazendo ali no curso, né? Até que começou as disciplinas mais específicas e foi onde eu me apaixonei realmente pelo curso, que foi quando eu consegui o meu primeiro estágio. O meu primeiro estágio na agronomia, ele me norteou dentro do curso, né, para um campo que eu queria seguir. Ele me mostrou potencialidades que eu não conhecia e ele me fez conhecer pessoas, né, que fizeram se apaixonar cada vez mais. Então, ali,
no segundo, terceiro semestre, eu me apaixonei realmente pela agronomia e vi que aquilo dali era o que eu queria para a minha vida e que eu queria realmente concluir aquele curso, me especializar naquela profissão e poder estar auxiliando as pessoas aí no mundo agrícola. É interessante, né? Porque você foi um daqueles casos de aluno que tem que sair da sua casa, tem que morar em uma outra cidade, né? O teu curso novo aí justamente faz com que os alunos não precisem mais descer a serra, vir aqui para Fortaleza, né? Conta Exatamente. aí, que só você sabe essa experiência, né, Tiago? Como é que foi morar longe de casa, né? Aprender a conviver, né? Ter aquelas disciplinas, não reprovar e mesmo assim dar conta de tudo. Como é que foi para você? Na Foi verdade, tranquilo? é uma experiência nova, né? Na vida de qualquer pessoa, ter que sair de casa, sair de perto dos pais. Eu sou filho único, então toda a vida foi ali muito perto, muito próximo dos pais, da família. Mas uma coisa que ajuda você a sustentar é justamente as amizades que você faz no decorrer do curso, né? Hoje nós temos aí amizades que nós levamos para a vida, né? Que se tornam irmãos e ajudam a gente a diluir um pouquinho aquele peso que é. O curso de agronomia ele é um curso muito pesado, né? É um curso que a gente vê ali muito cálculo, vê muitas disciplinas que não são fáceis, são noites que a gente passa acordado ali estudando, tentando absorver o conteúdo. E eu me pergunto o que teria sido de mim se eu não tivesse feito os amigos que eu fiz durante a graduação, né? Porque realmente foi uma base muito boa. Mas é muito difícil você estar longe da família, estar longe daquele apoio, né? Você ter que cozinhar sua própria comida, lavar suas roupas, ter que estudar, ter que pagar aluguel. É uma realidade nova para quem nunca saiu de perto dos familiares, né? Sim, sim. Comenta agora, né? Tu falou aí que teve essa virada de chave com o estágio. Mas esse estágio, ele chegou como na tua vida, Thiago? Foi aquele estágio que um professor chegou e disse assim, tá aqui, ó, Thiago, de mão beijada, vá lá fazer, ou você foi atrás, você lutou. Conta aí como foi esse processo de chegar até o estágio. Pronto. Quando eu estava ali no segundo semestre, mais ou menos, eu já tinha algumas amizades com o pessoal dos semestres mais avançados, né? E viam eles se engajando ali em projetos de iniciação científica com bolsa, iniciação acadêmica com bolsa, né? E o fato de só estudar já é muito puxado, e estudar e trabalhar é mais puxado ainda, né? Então, assim, o que que eu pensei? Disse, rapaz, eu preciso procurar alguma coisa na área que vá ajudar na minha formação, porque, querendo ou não, na nossa época, ali na graduação, o estágio ele não era obrigatório, né? A gente tinha, você tinha a opção de escolher entre estagiar e fazer o relatório de estágio para entregar como TCC, né? Ou fazer o trabalho de conclusão de curso realmente. E eu pensei assim, se eu for estagiar, eu vou atrasar um pouquinho, porque a agronomia é integral. E o estágio ele vai ocupar um horário ali do dia. Mas eu decidi procurar e me cadastrei no CAA. Não sei se vocês lembram aí, se vocês conhecem, o CAA, que é uma agência integradora de estágio. E a primeira oportunidade que eu recebi no meu e-mail foi um estágio no Ministério da Agricultura. E eu me inscrevi nesse estágio, fui para a entrevista e por pontos mínimos no IRA, eu não fui selecionado. Eram duas vagas, inclusive as duas pessoas que assumiram eram dois colegas de classe nossos, né? Que era a Amanda Pinheiro e o Diego Vasconcelos. Os dois assumiram ali no mapa. E eu te confesso que eu fiquei frustrado, porque eu queria estagiar no Ministério da Agricultura, né? Mas algo melhor me esperava. Apareceu novamente um processo seletivo na SDA, na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, no LASP, que é o Laboratório de Análise de Sementes, né? Fiz a seleção, passei pela entrevista e fui convocado. Fui eu e outra colega, que era a Fabiola. A gente foi convocado pela SDA para trabalhar lá no LASP. E foi um estágio assim muito gratificante. Muito gratificante mesmo. Até porque eles trabalham lá no Laboratório de Análise de Sementes, né? De certo modo, para políticas públicas. Por quê? Produtores de todo o estado, de todo o Brasil, na verdade, inclusive a Embrapa também, mandavam as sementes, as amostras de semente para lá, para a gente poder fazer os testes de germinação, os testes de pureza, né? Para que o governo pudesse comprar essas sementes para poder distribuir no Seguro Safra. Então,
eu já via ali uma responsabilidade muito grande nas minhas mãos. Eu estava fazendo a análise das sementes que iam ser distribuídas para todo o estado do Ceará, para os agricultores familiares estar tirando aquele sustento, né? Então foi algo assim que me motivou muito. Eu passei, o estágio era de 1 ano, né? Foi prorrogado por 2, eu passei os 2 anos lá. Depois que o estágio acabou, eu fiquei desnorteado, eu queria continuar lá. Mas aí apareceu outras oportunidades, né? Apareceu a iniciação científica, que já me direcionou para o meu trabalho de conclusão de curso, já me direcionou também para o meu mestrado. Então foi uma história aí que foi sendo construída a partir desse meu estágio. Certo. Na graduação, né, Tiago, a gente pode escolher os coleguinhas que a gente vai fazer aqueles trabalhos, relatório, mas lá no estágio a gente não pode escolher os coleguinhas que a gente vai trabalhar. Como era o ambiente do trabalho coletivo? Como é que foi essa experiência para você? Complicado. Sendo sincero, foi complicado. Complicado por quê? O setor que eu estagiava, ele era é um setor público, né? Então tinha muitos servidores muito antigos, né? Já com idade de se aposentar e tudo mais. Então, quem realmente colocava a mão na massa lá no estágio era eu, estagiário, era uma outra moça que trabalhava comigo lá, que também era mais nova, e um outro bolsista que era cedido pela Emates, né? Então, assim, aqueles funcionários que estavam próximos já a se aposentar, eles não tinham uma frequência tão grande lá no laboratório, eles não faziam as análises que a gente fazia, e por muitas vezes a gente fazia ali uma escala final de semana também para poder, obedecendo, né, as regras do estágio, as horas obrigatórias que podem ser cumpridas segundo a lei, a gente fazia algumas escalas para poder estar dando conta naquele período mais apertado. Mas foi uma experiência gratificante, né? Uma coisa que eu falo muito aqui com os meus colegas é que a pior coisa que existe é você trabalhar com pessoas, porque cada pessoa ela tem um jeito, cada pessoa ela tem uma mania, e principalmente quando o seu resultado depende de outras pessoas. Como você falou, num trabalho da faculdade a gente consegue escolher ali um amigo, vamos fazer aqui junto, eu divido uma parte, você faz outra. Mas na vida profissional você não consegue fazer essas escolhas. Então muitas vezes você tem que tomar um ar de liderança, mesmo sendo estagiário, tomar um ar de liderança e definir tarefas, definir metas e conseguir executá-las sem depender do outro, né? Isso daí foi um desafio muito grande. Certo. Comenta também, Thiago, porque às vezes o aluno ele quer aprender muito, a gente tem muitas disciplinas, a agronomia é um universo, né, de conteúdos, e hoje na sua visão, já como professor, coordenador de curso, o que é que tu considera que tu aprendeu no estágio, que se você tivesse ficado só lá, dentro de uma sala de aula, vendo o slide, no ar-condicionado, naquele ambiente muito controlado, você não iria aprender se você não tivesse ido para o estágio? A prática. A prática, principalmente, né? Aprender a parte coletiva também. Eu acredito, professor, que se por acaso eu não tivesse ido para esse estágio, talvez eu não tivesse nem concluído o curso, ou até mesmo tivesse concluído, mas não tivesse seguido na área. Porque, como eu tinha falado ali no início, o estágio ele foi algo que me fez realmente me apaixonar pelo curso, né? Eu poder ver o que eu poderia estar trabalhando no futuro, eu poder ver que eu, né, como agrônomo, eu poderia sim mudar a realidade de pessoas, tá auxiliando aí a um aumento de produtividade, tá auxiliando um pai de família que não tem, às vezes, o conhecimento técnico, né, empregando essa técnica em campo. Então, assim, o estágio ele mudou muito a minha visão. E é até um conselho que eu dou aqui para os nossos ouvintes, né? Que o que você tiver de oportunidade prática, vá. Ah, mas eu não vou ganhar nada com isso. Você vai ganhar muito. Você vai ganhar uma coisa que ninguém lhe tira, que é o conhecimento. Dinheiro, você bota no bolso, você foi no shopping dar uma volta, você gasta ele. Conhecimento, ninguém lhe tira. E por incrível que pareça,
Até mesmo no campo, na universidade, vocês vão encontrar pessoas que não vão saber coisas que você sabe porque você aprendeu em campo. O campo, ele é uma universidade também. Um agricultor, sem estudo, ele também transmite muito conhecimento, né? Então, o campo, ele é uma troca. Você passa conhecimento, mas você também aprende muita coisa que você não aprende na universidade. Com certeza. Tiago, comenta aí, também outro ponto que é importante no estágio, é que nós sabemos que existem supervisores e supervisores, né? Cada um teve a sua experiência. Mas, às vezes, o estudante ele fica com receio de, não sei realizar tal técnica, ou quebrei uma vidraria, e o supervisor sempre é o último a saber. Às vezes, a pessoa nem sabe, mas fica com vergonha de dizer que não sabe. Como foi essa sua relação com seus supervisores no estágio? Professor, foi muito boa. Assim como na faculdade eu fiz grandes amigos, no meu estágio também eu fiz grandes amigos, né? Ainda hoje tenho contato com quase todos, os que estão vivos também, né? Porque tinha muita gente. Tenho contato com eles. E uma coisa que é interessante de falar é que não tenha medo de não saber. Tenha medo de fazer errado. Então, assim, dentro do universo da graduação, dentro do estágio, são locais de aprendizagem. Você não é obrigado a saber tudo, você está ali para aprender. E o supervisor, ele está ali para lhe supervisionar, mas também para poder lhe ensinar o que você não sabe. Então, não tenha vergonha. Eu não sei fazer essa medição. Tem como você me ensinar? Eu estou com dúvida nisso daqui. Teria como a gente ver junto aqui a melhor forma de fazer? Porque você vai estar aprendendo. Então, o supervisor, ele está ali como seu amigo. Ele não está ali como uma pessoa para poder lhe julgar. Ele vai estar lhe avaliando, mas ele não vai estar lhe julgando. Ele vai estar ali para lhe auxiliar. Então, tenha o supervisor como um amigo. Certo. Comenta aí, Thiago. Não sei como foi essa sua experiência. Foi 2 anos, deve ter tido muita história. Teve algum fato engraçado, algo que lhe marcou bastante? Aquele dia que você disse, não, esse dia aqui foi um dia que eu nunca vou esquecer. Rapaz, teve sim. Teve muitos desses dias assim marcantes, né? Eu lembro de algumas visitas que a gente fez em uns produtores de sorgo e milho, que o produtor ele tinha um laboratório de análise dentro da propriedade dele, né? Ele fazia as análises dele depois, mandava lá para o laço para a gente poder fazer essas análises também. Teve os domingos que a gente estava lá contando plântula de feijão, porque a gente fazia as análises de 2 formas, né? Era no papel germe teste e fazia também na areia esterilizada. Então, às vezes, era uma quantidade assim absurda de análise para ser feita e a gente precisava ir lá no final de semana. Teve uma vez também que aconteceu um incidente comigo e o meu primeiro porto seguro foi o estágio. Eu fui assaltado ali na Bezerra de Menezes e ao invés de eu ir para casa, eu fui para o estágio porque eram as pessoas mais próximas que tinham ali a mim, né, que me ajudaram, me acolheram. Então, assim, eu vivi muita coisa ali com eles, marcaram realmente minha vida, tanto profissional quanto pessoal. E é um marco, assim, na história do estudante, nesses estágios. Tiago, a gente vai conversando e as perguntas vão passando e a gente já está indo para o nosso momento final, né? Conta agora, Tiago, para aquele aluno que está com frio na barriga, aquelas borboletinhas, vai começar o estágio e ele não sabe se vai dar certo ou não. Qual é o conselho que você dá para que esse aluno ele tenha sucesso tão grande quanto o seu, para ele poder, né, aproveitar ao máximo dessa experiência que é o seu primeiro estágio na agronomia? Eu acredito que é a dedicação, né? A sua dedicação, tudo que você se dedica, se você tem um propósito de fazer o seu melhor, ele vai fazer diferença. Eu estou dizendo isso porque nesse campo de estágio que eu passei, assim como também na iniciação científica que eu passei, eu sempre dava além do que eu precisava dar. Tem muita gente assim, mas você é besta, a gente está ali para fazer o que é para fazer e pronto. Não. Porque como eu falei ali atrás, o conhecimento que eu adquiri, ninguém me tira. Ninguém me tira. E assim, você passa a ser conhecido pela tua competência. Você passa a ser respeitado pela sua competência. Quando eu me formei,
esses contatos que eu fiz no meu estágio, eles me ofereceram oportunidades que, se por acaso eu não tivesse me destacado, eu não teria recebido, né? Não fui para essas oportunidades porque logo em seguida eu ingressei no mestrado. Mas dê o seu máximo. Faça seu nome, porque o estágio, ele não é só uma oportunidade de aprendizado. Ele também é uma oportunidade de você se apresentar como profissional. E outra coisa, né? Uma coisa aqui que eu acho que nem todo mundo, quando está na graduação, pensa. Quando você se forma, você vai atrás de emprego, aí todas as vagas que aparecem assim. Experiência mínima de 1 ano comprovada. Experiência, expertise na área tal. E eu confesso que quando eu me formei, estava ali no mestrado e tal, mas procurando emprego também, eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou ter experiência se todos os empregos eles já pedem experiência, né? Mas por incrível que pareça, o meu estágio, ele serviu como experiência para a primeira empresa que eu fui depois do mestrado. Porque eles queriam justamente um trabalho naquela área e eu tinha 2 anos de experiência, não como formado, mas eu tinha 2 anos de experiência como estagiário naquela área e durante a entrevista eu consegui desenvolver muito bem. Então, é uma experiência para o seu currículo também. Então, dê o seu máximo, aproveitem essa época da vida de vocês, é uma época que não volta, e absorvam esse aprendizado. Esse é o meu conselho. Thiago, muito obrigado. A gente sabe aí que você tem muita coisa para fazer, mas conseguiu separar um tempinho. A gente sabe que esse podcast é ouvido por outros profissionais, não só da agronomia, ciências agrárias aí, o pessoal está ouvindo, e acho que o que você está comentando aí vai abrir o olho. Eu espero que desperte o interesse dessa geração, que eles aproveitem essas oportunidades. Hoje em dia tem tanta bolsa, tem tanto projeto. Verdade. Na nossa época era nos tapa, né? Para ver quem conseguia pegar. Era sim, era sim. E eu queria só dar um conselhozinho final aqui, professor. Recentemente, né, nós tivemos um egresso que foi aprovado no mestrado em primeiro lugar na UFC, e uma coisa que eu falei para os meus alunos, e eu compartilho aqui com os seus também, os nossos ouvintes. Participem de todas as oportunidades que a faculdade, a universidade oferecem para vocês. Isso daí, como eu venho falando aqui da questão de conhecimento, é algo que ninguém me tira, né? Mas currículo também é algo que faz muita diferença. Esse nosso aluno, na prova, se eu não me engano, ele ficou em 6º lugar. Mas no resultado final, ele foi para primeiro. Por quê? Porque ele pontuou 100% no currículo. E esse 100% foi com o quê? Estágio extracurricular, participação em eventos, participação em monitoria, participação em iniciação científica, publicação internacional, publicação nacional. Então, assim, aproveitem enquanto vocês estão nesse mundo universitário, todas as oportunidades que a universidade oferece para vocês. Thiago, você sinta-se convidado, viu, a nos conhecer aqui, o nosso campus, no litoral. Você sai um pouquinho do frio da serra, vem aqui beber uma água de coco, comer um peixinho, um camarão. Você vai ser muito bem-vindo, viu, Thiago? Muito obrigado. E fica o convite para vocês também virem aqui na Serra da Ibiapaba, conhecer aqui o nosso campus. Nós estamos de portas abertas. Iremos, viu? Isso aí. Isso eu posso afirmar. Thiago, muito obrigado, viu, por você ter reservado esse momento para conversar conosco. A gente fica muito feliz da sua participação. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Muito obrigado por você que ficou conosco até esse momento. Compartilha com o seu colega que está com dúvida, que não sabe ainda como vai ser esse processo do primeiro estágio, não só da agronomia, mas de toda a área das ciências agrárias, que pode ser que esse podcast possa dar um norte. Então, muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau.